Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para a última parte da nossa revisão, para falar da ética kantiana. O Kant está num contexto histórico bastante diferente do de Aristóteles, a gente discutiu um pouco esses elementos do contexto do iluminismo, tipo de questão sobre a sociedade, a relação do indivíduo-sociedade, que o Kant quer responder. E o Kant está também num contexto pós-aparecimento da individualidade, das formas exacerbadas de manifestação da individualidade a partir do Renascimento. E ele vai então perceber que a ação humana ela é guiada por uma característica que é a vontade. O ser humano é um ser dotado de vontade, mas também dotado de razão, sendo que é a razão que distingue, assim como no Aristóteles, o ser humano de todos os outros seres conhecidos por nós até então. Ora, então, a questão toda da ética kantiana, no que diz respeito a essa investigação sobre a ação humana, na medida em que ela pode ser boa, é pensar a relação entre a razão e a vontade. Então, Kant vai dizer que nós temos, a princípio, uma vontade que eu coloquei aqui, empiricamente determinada, quer dizer, uma vontade que é determinada pelas nossas experiências. Cada indivíduo tem vontades diferentes. Isso tem uma analogia com os desejos, no que seria, dentro da teoria aristotélica, uma atividade da alma apetitiva. Isso aqui é uma teoria bastante diferente, mas que, digamos, contempla essa percepção de que a ação humana ela pode ser motivada por elementos que não são racionalmente condicionados, determinados. Ora, então nós temos uma vontade empiricamente determinada. Os fundamentos que dá origem a essa vontade são elementos a posteriori, que derivam da experiência. Como que essa vontade se manifesta? Se manifesta através do que o Kant chama de máximas. As máximas são, o Kant define como o princípio subjetivo da ação, ou seja, o fundamento subjetivo interno e diferente em cada um, que dá direção à sua ação. Ora, isso a gente pode pensar que toda ação é precedida por uma decisão, que nesse caso ela é determinada por essa vontade a posteriori, e ela se expressa numa sentença mental, vou fazer isso. Essa sentença que é a manifestação do que o Kant está chamando de princípio subjetivo da ação, que é a máxima. Mas o Kant considera que nós também temos uma vontade pura, uma vontade que independe de todas as nossas experiências da nossa vida, e portanto é uma vontade a priori. E ao contrário do Aristóteles, o Kant não quer fundamentar a sua filosofia moral numa ideia de felicidade, porque isso seria uma noção a posteriori do que seria o bem. O Kant considera que, na medida em que nós somos seres racionais, nós temos condições de encontrar o que seria o bem na ação a priori. Como? A partir da noção de dever. O dever, a consciência do dever, segundo Kant, é um fato da razão, é algo inato ao ser humano. Todo ser humano, no pleno exercício das suas faculdades racionais, ele tem consciência do dever, agindo conforme o dever ou não. Quer dizer, segundo Kant, toda pessoa que faz algo de errado sabe, no fundo, que ela está fazendo algo de errado. A gente pode pensar aqui uma analogia com um sentimento ruim, você está fazendo algo de errado, você tem aquele mal-estar, aquela pulga atrás da orelha. Isso é a sua razão
né, chamando a sua atenção para os seus deveres, né, o que você deve fazer. Ora, essa razão, né, então, né, na medida em que ela nos dá consciência do dever, né, ela dá um conteúdo a priori para a nossa vontade. Né? Se nós temos, né, como uma capacidade inata, né, a consciência do dever, né, a consciência do dever nos prescreve em cada situação em que nós estamos, né, prestes a tomar uma decisão determinada pela nossa vontade empiricamente determinada, né, antes, né, de tomar essa ação, a nossa consciência bate lá, né, apontando para qual seria, naquela situação, o nosso dever. Ora, a razão, né, ela influencia, então, essa vontade através dos mandamentos. Né? Os mandamentos são o que o Kant chama de princípios objetivos, né, da ação. Ou seja, né, são sentenças, né, que provêm da nossa racionalidade e que são, né, derivadas, né, dessa consciência do dever, que ordena o que nós devemos fazer. Né? A sentença mental, né, do mandamento da razão é o que o Kant chama de imperativos. Né? Então, o que são imperativos? Né? Imperativos, eles apontam, né, é imperativo que você faça isso. Né? É uma sentença que aqui contém, né, a prescrição de uma ação que deve ser seguida, né, como um mandamento da razão. Ora, existem dois tipos, né, na teoria kantiana de mandamentos, né, de imperativos. Os imperativos podem ser hipotéticos ou categóricos. Né? O que isso quer dizer? Né? Pensem, né, lembrem daquela ideia do Aristóteles de que existem bens subordinados e um sumo bem. Ora, os imperativos são hipotéticos, né? Os imperativos são hipotéticos quando eles ordenam que nós façamos algo porque este, né, resultado irá levar a uma outra coisa, né, que é boa. Né? Ou seja, né, os imperativos hipotéticos, eles apontam para ações, né, que visam o que na teoria aristotélica são bens subordinados. Né? E o imperativo é categórico quando a finalidade da ação é um fim em si mesmo, né? Não é subordinado a nenhuma outra finalidade ou objetivo. Então, né, os imperativos categóricos, né, eles expressam, né, como um mandamento da razão os nossos deveres. Né? E toda a ética kantiana está, né, organizada nesse princípio de que se todos os seres humanos agirem segundo os seus deveres, né, a vida em sociedade será harmônica. Né? Daí temos uma distinção importante. A ação segundo o dever e a ação conforme o dever. A ação é conforme o dever quando a gente quer fazer uma determinada coisa por interesses pessoais e isso vem a calhar, né, coincidentemente, né, de ser o que a gente deveria fazer. Né? Nesse caso, essa ação não tem valor moral. Né? Pensem, por exemplo, uma pessoa, eu vou dar um exemplo meio bobo, né, mas pense uma pessoa muito rica, né, numa região onde, né, aconteceu, por exemplo, um desastre e tem um monte de pessoas completamente arruinadas e ele faz uma doação, né, para melhorar, né, para, digamos, viabilizar uma ajuda emergencial para aquelas pessoas, mas não porque ele acha que aquele é o seu dever como membro daquela sociedade, mas porque ele está interessado na publicidade, né, na fama que ele vai adquirir, né, ao fazer essa doação. Ou seja, a ação dele não tem nenhum valor moral. Né? Agora, a ação que interessa ao Kant, a ação que distingue as pessoas boas, né, as pessoas que agem por consciência do dever, né, são as ações que são tomadas
em virtude da pessoa ter consciência de que aquele é o seu dever, né? Ou seja, a situação em que é melhor, né, percebido que a pessoa agiu de maneira correta, né, de maneira moralmente válida, é quando os seus interesses pessoais são contrários, né, àquela decisão, mas mesmo assim ela faz algo, né, que é contrário aos seus interesses pessoais, porque aquilo é o seu dever. Então, a grande questão para o Kant é se a nossa vontade, né, ela determina as nossas ações, né, e o Kant não quer suprimir, né, essa dimensão da vontade, porque esse é um elemento extremamente importante, né, da teoria do kantiano, a afirmação da autonomia da vontade, né? A vontade dos seres humanos, né, ela é autônoma, né? Ou seja, nós temos liberdade, né, para agir, né, para decidir. O Kant não quer, né, propor um mundo onde não existe liberdade, mas ele também não quer propor um mundo onde cada indivíduo age de maneira egoísta, né, buscando sempre seus próprios interesses pessoais em detrimento da coletividade, porque isso para o Kant seria irracional, né? Ora, então a grande questão é se as máximas, né, são o princípio subjetivo do nosso querer, ou seja, são a expressão linguística da nossa vontade subjetiva, né? A ação moralmente correta será a ação em que a nossa máxima, né, ela expressa, né, o dever. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o que o Kant quer encontrar, né, é que a nossa vontade ela coincida por consciência, né? Na verdade a palavra coincidir é ruim, né? Ou seja, a nossa vontade ela vai expressar, né, seguir os nossos deveres, né, que são racionalmente, né, determinados, né, levando a ações, né, que são, né, essencialmente boas. Né? E como que isso é possível? Né? Todos nós, em quaisquer contextos, em qualquer tempo histórico, né, qualquer situação, nós temos condições, né, de fazer um cálculo racional, né, antes de agir. E esse cálculo racional, né, ele deve seguir os fundamentos do que o Kant chama de imperativo categórico, né, ou seja, um mandamento da ação, da razão que expressa, né, uma ação que é necessária por si mesma. Né. E o Kant vai dizer que esse, né, imperativo categórico ele é essencialmente um só, mas ele pode, né, ter diferentes expressões, né, ou diferentes fórmulas. Eu vou tratar aqui de duas das fórmulas, né, do imperativo categórico. A primeira que diz, haja, né, como se a máxima da sua ação devesse se tornar uma lei universal. Né? O que isso quer dizer? Você deve sempre agir, né, se toda ação é precedida por uma máxima, né, por uma formulação mental que expressa a nossa decisão, né, nós devemos sempre agir como se a nossa máxima devesse se tornar uma lei universal, e uma lei no sentido de lei da natureza, né, ou seja, que todas as pessoas, né, iriam seguir. Né, ou seja, a ideia do Kant é que, antes de agir, nós devemos pensar o que aconteceria no mundo se todas as pessoas seguissem essa mesma máxima que nós estamos, né, pensando em seguir. É possível, né, um mundo onde todas as pessoas guiem as suas ações, né, por essa máxima? Se sim, a sua ação é moralmente correta. Né? Ou seja, digamos assim, né, o crivo, né, o que revela o valor moral, né, da ação na teoria kantiana é a possibilidade de universalização, né, dessa ação, né, dessa ação ser, né, do fundamento dessa ação ser seguido por todas as pessoas. A segunda fórmula do imperativo categórico ela
aprofunda ainda mais essa questão ao falar da relação entre os indivíduos, né? Ela diz que nós devemos agir, né, tratando a pessoa humana, tanto nós mesmos como todas as outras, não apenas como meios, mas sempre como fins em si mesmos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, na medida em que nós vivemos em sociedade, né, e as pessoas colaboram, né, para as vidas umas das outras, né, inevitavelmente, em alguns contextos das nossas vidas, nós tratamos uma pessoa como um meio para, né, satisfazer os nossos interesses, né? Por exemplo, neste momento, eu sou um meio para atender a uma necessidade, né, de vocês estudantes compreenderem os fundamentos da ética, né? Eu espero que para que vocês possam incorporar, né, esses fundamentos nas suas próprias vidas, né, guiando suas decisões, né, por uma vontade determinada pela razão, né, e não simplesmente pelos interesses egoístas, né. Alguns, né, poderiam pensar assim: não, eu estou aqui, né, utilizando o professor Samuel como meio para obter uma nota melhor na ESP para eu poder passar de ano, né. Enfim, né? A questão é, nós sempre vamos inevitavelmente, né, nos valer, né, do que outras pessoas podem nos oferecer, ou seja, nós vamos tratar elas como meio. Mas a gente nunca pode tratar as pessoas exclusivamente como meio, mas sempre, ao mesmo tempo, como fim, né? O que isso significa? Significa respeitar a autonomia da vontade das outras pessoas, né? Ou seja, não obrigá-las a fazer algo que atenda às nossas vontades, aos nossos interesses, né? Desrespeitando a autonomia da vontade alheia, né? Ou seja, eu estou aqui gravando essa videoaula para vocês por livre e espontânea vontade, pelo meu interesse em contribuir para a formação de vocês, né? Ou seja, vocês não estão me escravizando, né, ou me obrigando a fazer isso, né? Então, nesse sentido, né, vocês estão, né, seguindo este, né, mandamento da razão, né, expresso na segunda fórmula do imperativo categórico, né? Então, né, isso tudo, né, nos permite compreender o que o Kant quer dizer quando ele diz que nada há que possamos chamar, né, de infinitamente bom quanto uma boa vontade, né? O que é uma boa vontade? A boa vontade para o Kant é a vontade determinada pela razão, ou seja, a vontade, né, que quer seguir os deveres, né? Ou seja, né, a vontade de uma pessoa, né, que age segundo, né, o seu querer, mas que esse querer, né, ele, né, visa o cumprimento dos deveres. A ideia do Kant é que se, né, um dia nós constituímos uma sociedade onde todas as pessoas tenham consciência dos seus deveres, né, e ajam sempre, né, por respeito aos deveres, né, nós iremos viver numa sociedade plenamente harmônica, né? Então é isso. Desejo a vocês uma boa prova e, após, né, a semana de AES, um merecido descanso, boas férias, né, e até mais.